Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Carlinhos, sou catequista, faço parte da catequese infantil da Nossa Senhora do Paraíso e hoje eu queria falar sobre um assunto. Queria falar como é a catequese infantil nos dias de hoje. Eu acredito que essa seja uma pergunta que os pais façam entre eles. Ô mulher, como será a catequese no dia de hoje? Ô marido, como será a catequese? Porque na minha época era diferente, né? Eu percebo que as coisas mudaram. E sim, realmente mudaram mesmo. Mudaram para melhor, não diria. Porque primeiro, para a gente iniciar a nossa conversa, nós precisamos assim distinguir o que é aula e o que é encontro. Aula, pelo significado da palavra, é alguém que ensina para alguém que escuta e aprende. E o encontro é uma reunião de pessoas que convergem para um determinado fim, para algum objetivo, para aprender algo em comum. Então, a gente pode imaginar a aula do seguinte modo, a comunicação, que ela vem de cima para baixo. E o encontro é uma comunicação feita de igual para igual. Por isso que hoje nós não falamos mais aulas de catequese, e sim encontros. Aulas de catequese é o que eu tinha em 78, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia. Eu tinha que decorar as principais orações, eu tinha que decorar os mandamentos da lei de Deus, eu tinha que decorar os mandamentos da igreja. E o negócio era tão sério na minha catequese que existia uma lista de presença e nós tínhamos prova. Nós tínhamos a prova escrita e a prova oral. Gente, a prova oral assustava, porque professora, estou falando, se a catequista perguntasse: meu filho, explique o 7º mandamento da lei de Deus, e eu não conseguisse explicar, estava na roça. Essa é a grande verdade, né? E o que me traz muito da memória dessa época é dessa questão da doutrina. A palavra eu manuseava muito pouco. Eu tinha, nem era a Bíblia, era o Novo Testamento que eu tinha na época, né? Lógico, nós éramos ensinados a localizar um livro, capítulos, versículos, mas o enfoque me parece que era mais essa questão de doutrina mesmo. E assim, é a questão de Deus, né? Que eu, com criança, tinha muito medo de fazer uma coisa errada, e quando eu fazia, eu ficava imaginando: nossa, Deus está olhando para mim e vai me castigar. Nossa, isso, para mim poder me livrar dessa ideia de Deus vingativo, de Deus castigador, gente, muita oração para conseguir passar por essa fase, tá? Mas, enfim, esses momentos de aula se passaram. Agora nós fazemos encontros, que é muito mais interessante. Interessante em que sentido? Que os encontros, hoje, o nosso enfoque principal, se a gente for pegar qualquer livro de catequese, é a palavra de Deus. Mas vocês não ensinam mais Pai Nosso, Ave Maria, eu creio, Santo Anjo para as crianças? Não. Desculpa eu falar, não. Por que não? Eu vou explicar. Hoje em dia, nas escolas, vocês sabem, tanto quanto eu, o que a escola sempre fala: pais, a educação começa com vocês e nós complementamos. A escola não é um depósito de crianças. Nós já ouvimos essas frases em vários lugares, coordenadores pedagógicos falando, não é? Mesma coisa na catequese. Essas primeiras orações dos cristãos, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, elas devem ser ensinadas por quem? Pelos pais. Os pais são os primeiros catequistas das crianças, são os primeiros. E a catequese, ela jamais pode terminar. Então, pais, o primeiro conceito de orações começa com vocês, desde bebê. Aqui em casa, os nossos filhos, desde criancinha, rezam o Santo Anjo do Senhor. Eles aprenderam com 2 anos, 1 ano, mais ou menos, já sabiam rezar essa oração.
E assim nós vamos evoluindo. A mesma coisa a criança na missa. Ah, mas eu não levo a criança na missa porque a criança não entende, não fala. Gente, realmente, a criança, dependendo da faixa de idade, ela não vai entender. Mas a gente precisa já começar a inserir as crianças dentro da vida comunitária, na vida da igreja, para elas poderem entender essa dimensão na vida, né? Então é isso, pais. Vocês são os primeiros catequistas. A nossa função é lógico que nós vamos rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. A criança que tiver uma certa dificuldade vai aprender, porque nós sempre fazemos o Creio, principalmente, que é uma oração muito importante para nós, cristãos. A gente sempre vai relembrar dos nossos encontros. Mas os primeiros catequistas são vocês, não esqueçam jamais. A palavra já precisa ser lida, meditada na casa de vocês. Ok? Bom, esse é um ponto que eu queria falar, a diferença entre aula e encontro. O segundo ponto é... Carlinhos, qual que é a idade que a criança é admitida na primeira Eucaristia? Bom, posso falar aqui pela nossa paróquia. Funciona da seguinte forma. As crianças que têm 8 anos e que irão fazer 9 anos até dezembro, no início da primeira etapa, elas vão ser aceitas. Exemplo. Matriculei o meu filho, ele fez 8 anos agora em junho. Ele vai fazer 9 anos ano que vem. Não, nós não aceitamos. Ah, mas o meu filho, ele tem 8 anos, mas ele vai fazer 9 anos em dezembro. Ah, sim, nós aceitamos. Tá? Mas por que essa discriminação de idades? Eu não entendo. Eu vou explicar o porquê. Tá? Uma questão de maturidade das crianças. Eu vou falar um pouco agora, porque eu estudei um pouco comportamento humano. Eu me formei em psicologia. As crianças, assim, na faixa de, vamos dizer assim, até 7 anos, elas vivem, pensam de um modo concreto as coisas. Por isso é que, se vocês tiverem a oportunidade de ver, por exemplo, qualquer aula de jardim, maternal, vocês vão ver que as professoras são muito lúdicas. Elas brincam muito com cubos, com desenhos, com muitas coisas. Para quê? Porque a criança, ela entende as coisas desse jeito, vendo o concreto diante dela. Aí ela consegue assimilar, ok? Então, somente na pré-catequese, quando a gente fala de Jesus para uma criança, a gente precisa usar de elementos lúdicos para poder falar com ela. Senão ela não vai entender. Se for uma pessoa falando de Jesus, 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 ela vai... Sim, eu sei, na cabecinha dela vai falar que Jesus é meu Senhor, que Deus é meu Pai, que Maria é minha mãe. Sim, ela pode falar porque ela escuta isso dos pais. Mas ela não consegue entender. Por quê? Pensa concreto. Ok? Já de 8 anos em diante, a criança começa a entrar no mundo do pensamento abstrato. O que seria o pensamento abstrato? Ela consegue entender, por exemplo, um padre falando na missa sobre Jesus. Ela vai saber, ela vai conseguir sair desse mundo concreto e abstrair e pensar na imaginação dela, o pensamento, nossa, Jesus, ele deve ser barbudo, ele deve ter olhos claros, ele deve ter 1,80 m. Ela já consegue sair daquele pensamento meio primitivo, meio concreto. Então, por isso que a gente fala para as crianças entrarem quando estão fazendo 9 anos na catequese. Justamente por essa questão da maturidade. E porque nos nossos encontros de catequese, a gente utiliza de várias ferramentas para as crianças poderem entender. E como elas estão começando a abstrair, elas conseguem já inserir um pouco a boa nova nos corações delas. Nos corações delas. Vocês entenderam mais ou menos por que a gente tem que fazer essa questão de separação por idades? É por isso, gente, é por questão de maturidade mesmo. Bom, mas voltando aos encontros de catequese. Como que a gente faz um encontro de catequese com as crianças? A primeira coisa, acho que é muito importante, é o respeito a elas. Porque a criança, ela tem que ser enxergada como uma pessoa. Nós temos que respeitar a individualidade de cada criança. Tem crianças que são
barulhentas, tem crianças que são quietinhas, tem crianças que falam demais, tem crianças que são expansivas, tem crianças que são tímidas, e a gente tem que respeitar cada uma delas do jeitinho que ela é, sem forçar a barra. Essa é a primeira coisa. E a gente sempre tem que procurar falar do jeito que elas entendem. Uma coisa assim que a gente pode levar em conta para falar é sobre Jesus. Jesus, ele ensinava as pessoas, que na maior parte eram bem humildes na sua época, através do quê? De parábolas. E o que ele utilizava para as pessoas poderem assimilar a mensagem dele? Ele utilizava sempre coisas voltadas para a agricultura, não é? O grão de mostarda, o semeador, o joio e o trigo. Não era assim que as pessoas assimilavam a mensagem daquela parábola que Jesus estava dando? Então, isso a gente utiliza também na catequese. Jesus, ele era muito hábil em utilizar a comunicação a favor dele. Então ele falava de igual para igual. Se fosse necessário, ele até sentava. Acredito eu que a maior parte das parábolas que ele contava era sentado, né? Ou quando tinha muitas pessoas, é lógico, ele tinha que ficar no alto para poder falar. Mas assim, o importante é que a comunicação fluía de igual para igual, jamais de cima para baixo. Esse é um ponto, já se cria um vínculo com a pessoa que recebe essa comunicação, que já se cria um laço. A gente fala que é uma transferência positiva, já se cria. Porque eu não estou dando uma de professor, eu não estou dando uma de mestre. Eu estou simplesmente falando da minha vida do jeito que as crianças entendem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o catequista, ele precisa vivenciar muito esse mistério, o querigma na vida deles, né? O primeiro amor. Para que ele possa demonstrar isso para as crianças. De um jeito que elas consigam entender e assimilar. Como? A criança, na comunicação, é lógico, ela vai ouvir que nós falamos, mas ela está olhando a gente como um todo, gente. E o nosso corpo fala inteirinho. Como que eu posso falar de amor com uma criança com o corpo todo enrijecido? Né? Como eu posso falar de alegria para uma criança com a cara toda borocochô? Isso não existe, gente, né? O catequista, primeiro ele precisa sentir esse amor. Sentir esse amor, ele começa a jogar para fora, né? Não através de palavras, porque palavras todo mundo fala, mas os atos é o que importa, né? O testemunho é o que importa. Essa é a segunda coisa. Porque se o catequista procurar vivenciar isso, a comunicação fica melhor ainda entre as crianças. Tipo assim, a criança fala, eu boto fé no que ele está falando para mim. Entenderam? A terceira coisa, nós utilizarmos das várias ferramentas para utilizar, para mostrar a mensagem, né? De que forma? Dentro do encontro, nós podemos utilizar teatrinhos, podemos utilizar músicas, desenhos, podemos contação de histórias, que é uma coisa muito legal para as crianças, né, de se fazer. E essas coisas ajudam muito, é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir alcançar o coraçãozinho delas. Em que sentido? Porque hoje, como eu falei, os nossos encontros, eles são baseados no quê? Principalmente na palavra de Deus. Se nós pegarmos todos os livros de catequese, qual que é a base principal, gente? É a palavra. A palavra como, Carlinhos? Pela leitura orante da Bíblia. Pela Lectio Divina. Hoje nós estamos falando muito sobre isso. Isso é uma coisa muito importante não só para as crianças, mas para nós. De praticarmos a leitura orante da Bíblia. Como seria isso? Nós fazemos a nossa leitura da palavra e perceber que aquelas palavras, elas saltam da Bíblia. E saltando, elas entram em nosso coração. Elas entram profundamente. Elas mexem com o nosso íntimo, com o nosso interior e fazem uma transformação interior. Essa é a leitura orante.
não uma leitura fria, como se lesse um livro qualquer. E é isso que a gente mostra para as crianças. Em todo encontro nós fazemos a leitura orante da Bíblia. Nós fazemos a leitura, as crianças têm um momento de meditar na palavra, elas sublinham o que marcou mais nela no texto, elas falam o que foi mais importante, que foi falado naquele contexto, naquela palavra. Elas acabam até, gente, contando coisas da vida delas. É incrível que um momento de encontro de catequese é um encontro em que as crianças mostram quem elas são. Por quê? Porque as crianças, ao lado dos pais, elas costumam ficar o quê? Mais recatadas, né? Mais tímidas, fechadas, né? E com a gente não, elas se revelam, elas mostram quem elas são, elas mostram o que elas pensam, elas falam o que elas vivem, um conflito familiar, um conflito interno, uma angústia que elas sentem, elas demonstram isso pra gente. E isso é muito importante. Eu costumo falar para minha esposa, que é catequista, ela hoje não está aqui comigo, que quando as crianças começam a demonstrar a angústia delas, a gente não pode cortar. Jamais. Não pode falar, não, depois a gente fala. Não. A gente tem que ter uma abertura total, o escutar o que essa criança tem a falar, porque uma coisa pra gente pode ser uma coisa assim, muito simples, mas pra ela é muito importante. E essa é uma coisa que a gente precisa interiorizar muito. A criança, tudo que ela fala, tudo que ela é muito importante para nós. E falando um pouco mais de leitura orante, então nós praticamos isso com as crianças. Pois nós fazemos uma atividade, um teatrinho, uma brincadeira, uma música. Eu faço muitas paródias, né? Canto, as crianças gostam bastante e ajuda muito a memorizar. Mas por que ajuda a memorizar? É uma questão que a gente fala dentro da psicologia. Essas brincadeiras lúdicas, elas mexem com o imaginário das crianças, com a fantasia. Esse é o mundo perfeito das crianças. Uma criança que consegue ter fantasias, imaginar muitas coisas. Esse é o caminho que ela já está trilhando do pensamento abstrato, entendem? E, infelizmente, nos dias de hoje, esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, principalmente essa época de pandemia, que os filhos ficam mais na TV, ficam no YouTube, ficam no celular, ficam em tablet, videogame, as crianças estão perdendo essa chance. Estão perdendo essa chance de trabalhar mais com a fantasia, trabalhar mais com a imaginação. Porque quando a gente faz uma brincadeira lúdica com a criança ela demonstra através daquela teatrinho, daquela brincadeirinha, o que ela passa. Ela consegue demonstrar para nós os conflitos internos que ela tem, as angústias, a ansiedade que ela demonstra para um problema. E a gente tem que ter um ouvido muito treinado para poder captar essas coisas, para poder pegar essa criança e acolher ela, né? Porque justamente é a mesma coisa que Jesus fazia. Jesus, ele falava com as pessoas e as acolhiam. Para ele não importava se era criança, se eram velhos, se eram prostitutas, se eram mancos, se eram coxos. Todos para ele eram importantes. Todos. E assim tem que ser conosco, né? Então, e essa questão lúdica mexe muito com as crianças, né? Principalmente o fato de fazer elas sorrirem, gente. Nossa, sorrir é um santo remédio, não só para nós, mas para as crianças. Por quê? Porque o sorrir, o ato de gargalhar, de dar risada, libera endorfinas, diminui o cortisol, o estresse, aumenta até o sistema imunológico da pessoa. No meu trabalho de conclusão da psicologia, nós estudamos a arte clown com as crianças que estavam internadas. O que é arte clown? São aqueles palhaços que fazem brincadeiras com as crianças nos hospitais. E eu tive a oportunidade de entrevistar os doutores da alegria e entender o trabalho deles. Gente, uma criança fazendo quimioterapia, com dor, o fato dela sorrir, de brincar, alivia as dores. Tem relatos de médicos que
diminuíram até a questão de analgesia para elas, analgésicos, porque elas tiveram uma melhora muito grande na dor. O fato de sorrir. Então, esse é um assunto que eu só falei para vocês, essa questão do sorriso, para poder entender. É muito importante a gente brincar com as crianças, né? De falar de Jesus de um modo que elas entendem. Através do que, gente? Elas entendem de uma forma de brincadeira, de lúdico. Não uma coisa assim de mestre para aluno. Não. Assim elas começam a entender o lado humano de Jesus. Olha, Jesus é igual a mim, né? E assim elas partem depois para o divino. Aí elas fazem a primeira Eucaristia, elas vão para a perseverança, vão para a crisma, confirmam a fé delas. Aí sim que elas começam a ser inseridas na mistagogia, que se tanto fala. Elas começam a entrar no mistério de Deus. Elas começam a se entender como pessoas e o papel que elas têm na sociedade. E conseguem enxergar também o papel de Deus dentro da vida dos homens. E elas começam a assimilar Jesus como pessoa, como Deus na vida delas, e começam a partir para discipulado, para serem missionários e levar a boa nova. Olha como que é um trabalho assim muito complexo, muito profundo esse de catequese, né? Mas enfim, falando de crianças, a gente trabalha nesse sentido com elas, sempre com lúdico, sempre com brincar, porque é assim que elas vão guardar as coisas. Finalizando, era isso que eu queria falar um pouco da nossa catequese infantil, do que nós fazemos com seus filhos, com suas crianças, né? E o feedback muito positivo que nós temos, assim, só para finalizar, toda vez que nós vamos entrar de férias, tem um feriado prolongado, tem crianças que abraçam a gente e falam, não, por quê? Vamos ter catequese, vamos. Gente, isso para nós, como catequistas, é o sinal que realmente, não que a gente esteja abafando, nossa, eu sou bom mesmo, hein? Putz, criança quer me ver. Não, tudo isso é besteira, tudo isso é vaidade. É porque a palavra de Deus é que Deus está entrando no coração dela, né? De que forma? Através do nosso testemunho como catequistas, do nosso amor, né? Por que não, da nossa mistagogia também, e nosso testemunho de vida para elas, e através dessa linguagem que utilizamos, de igual para igual, a linguagem que toda criança entende, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, que não seja um pouco cansativo, mas enfim. Boa noite e fique com Deus. Amém.